Existe uma fórmula mágica para acumular dinheiro. Você sabia disso? E essa fórmula mágica envolve 4 pilares já comprovados pelos milionários. Nesse vídeo vou te mostrar como acumular dinheiro de forma sólida, visando bons resultados no longo prazo, e depois te mostrarei como a regra dos 90 dias pode te ajudar a alcançar os seus resultados mais rapidamente. A ideia para esse vídeo foi retirada do livro Os Segredos da Mente Milionária. E antes de começar a falar sobre os 4 pilares para acumular dinheiro, tenho que te explicar primeiro como que se mede a riqueza de uma pessoa. No livro, o autor, T. Harv Eker, explica que a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Por exemplo, você considera que uma pessoa que ganha 50 mil reais ao mês é rica? Acredito que a sua resposta tenha sido sim. No entanto, isso é uma meia-verdade, pois o que importa mesmo para construir a verdadeira riqueza é o patrimônio líquido, que é o que você tem de fato depois de tirado todas as suas despesas e dívidas. Então, na verdade, mesmo que uma pessoa ganhe 50 mil reais ao mês, ela pode não ser rica. Se ela conseguir gastar os seus 50 mil reais ao mês, então o patrimônio líquido dessa pessoa, na verdade, é zero. E a situação poderia ser ainda pior caso ela gastasse mais do que 50 mil reais ao mês, porque além de não acumular patrimônio, essa pessoa ainda iria se afundar em dívidas. Devemos tomar cuidado, pois quanto mais ganhamos dinheiro, mais a nossa linha de crédito e outros vários benefícios oferecidos, principalmente pelos bancos, tende a aumentar. Se não controlarmos bem o nosso ego, podemos acabar pegando um dinheiro emprestado que não vamos conseguir pagar depois. Portanto, o jogo do dinheiro é mais sobre o quanto você consegue poupar e investir do que quanto você ganha ao mês. Com isso em mente, vamos para o nosso primeiro pilar. Primeiro pilar: gastar menos do que ganha. Começando pelo começo, o seu primeiro passo deve ser gastar menos do que você ganha. Como explicado, não importa se você ganha 100 mil reais ao mês ou 1 milhão de reais ao mês. Se você gastar tudo, no final vai te sobrar 0 reais para o mês seguinte. E não é assim que construímos riqueza. Você deve delimitar o seu orçamento mensal e estabelecer ao certo o quanto de dinheiro você vai gastar com as suas necessidades essenciais e observar também se há como separar parte do seu dinheiro para lazer, pois isso é importante também. Afinal, você merece poder gastar um pouco do seu suado dinheiro. Mas eu digo para você observar se há a possibilidade de guardar dinheiro para gastar com lazer, pois entendo que a maioria das pessoas, hoje em dia, no nosso país, vivem com um salário mínimo ou um pouco acima ou um pouco abaixo de um salário mínimo. E dependendo do lugar onde você mora, o custo de vida pode ser bastante elevado. E um salário mínimo talvez não comporte todas as suas necessidades essenciais. Nesse caso, o melhor a se fazer é recorrer o menos possível a pegar dinheiro emprestado e fazer mais dinheiro, seja arrumando outro emprego que pague melhor, fazendo uma renda extra por fora do seu emprego, enfim, qualquer meio que você tenha de fazer dinheiro de maneira legal, é claro. Resolvido o problema de não ter renda o suficiente para suprir as suas necessidades básicas, o próximo passo é dividir o seu orçamento mensal em receitas e despesas, tudo o que entra e tudo o que sai do seu bolso, para assim você ter clareza de como o fluxo do seu dinheiro funciona, por onde ele entra e por onde ele sai. Entendido isso, deve haver uma folga financeira entre as suas receitas menos as suas despesas, para dessa forma você gastar menos do que ganha. Ou seja, as suas receitas devem superar as suas despesas. Segundo pilar: poupar parte do seu dinheiro. Após conseguir gastar menos do que você ganha, parte desse dinheiro que sobrar deve ser poupado, para assim você começar a construir a sua riqueza. Esse dinheiro poupado não deve ficar parado na sua conta ou debaixo do colchão. Esse dinheiro poupado deve ser investido. E falando em investir, terceiro pilar: investir o seu dinheiro. Aqui de fato você começa a fazer o seu dinheiro se multiplicar. Quando falo de investir o seu dinheiro, falo dos investimentos mais tradicionais, como investir em renda fixa, ações, fundos imobiliários, e também falo de investir em negócios próprios, em negócios que você entre de sócio e faça parte dos lucros desse negócio. Investir em itens colecionáveis também, ou até mesmo investir no nosso investimento da moda, o Bitcoin. Sim, eu sei, é muita coisa para absorver num primeiro momento, por isso de início eu te recomendo a começar a investir na sua reserva de emergência. A reserva de emergência é uma reserva que deve custear de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Supomos que para você viver durante um mês, você gaste
gaste R$3.000. Então a sua reserva de emergência deve ser R$18.000 para te custear durante 6 meses, ou deve ser de R$36.000 para te custear durante 12 meses. E por que você deveria ter uma reserva de emergência? A reserva de emergência, como o próprio nome sugere, é uma reserva que vai te ajudar a se custear caso venha a ocorrer alguma emergência. Imagine que aconteça algum imprevisto com você, como ficar doente e por isso você não consegue mais gerar renda, não consegue mais gerar dinheiro. Com uma reserva de emergência, você pode ficar tranquilo. Em um período de 6 a 12 meses, você pode se custear, sem ter que ir atrás de pegar dinheiro emprestado e se afundar em dívidas. Para mim, o maior valor da reserva de emergência é o fator psicológico positivo que ela te dá. Essa sensação de segurança, porque mesmo que venha a acontecer algum imprevisto na sua vida, você pode se manter durante algum tempo sem precisar de pegar dinheiro emprestado. Sejamos sinceros aqui, imprevistos acontecem. A reserva de emergência é um meio para te blindar parcialmente ou totalmente desses imprevistos. E como disse, para mim essa sensação de segurança é o melhor que há na reserva de emergência. Agora sim, montada a sua reserva de emergência, aí você pode começar a se arriscar mais e investir em ações, fundos imobiliários, negócios próprios e outros tipos de investimentos mais arriscados que tenham boas chances de retorno positivo. Quarto pilar: fazer economias inteligentes. Esse pilar pode ser combinado ao segundo pilar que te falei para poupar parte do seu dinheiro, pois do mesmo modo, esse quarto pilar é uma maneira de poupar dinheiro. Mas sendo mais específico, aqui vou te falar para poupar de maneira inteligente. Diferente do que muitos gurus de finanças falam, economizar no cafezinho não vai ser uma economia que vai realmente fazer a diferença quando falamos de poupar dinheiro. Esqueça fazer economias pequenas, como o corte no cafezinho. O corte no cafezinho pode te ajudar sim a juntar algum dinheiro, mas essa economia é muito pouca. Muito melhor é você estudar formas de fazer economias mais inteligentes. Por exemplo, ao invés de buscar comprar sempre o novo carro do ano, gastando uma nota nesse processo, ainda mais nos dias de hoje, onde qualquer carro popular aqui no nosso país não fica abaixo dos R$60.000, você pode procurar comprar um carro de 20 anos atrás, que além de possuir um preço mais acessível, dependendo do estado do Brasil no qual você mora, você não paga o IPVA do veículo. E galera, só para deixar claro aqui, 20 anos atrás pode parecer muito tempo, mas considerando que a gente está em 2024, 20 anos atrás seria 2004. Então, não seriam carros tão ruins assim. E isso sim é o que chamamos de economias inteligentes. Lembrando que o exemplo do carro foi apenas um exemplo ilustrativo. Eu tenho total ciência de que um carro de 20 anos atrás não vai possuir a tecnologia de carros atuais e também não vai ter a mesma segurança de carros atuais. Caso você venha a ter que comprar um carro, como no exemplo, o que te recomendo é você fazer uma análise mais profunda e pesar o que importa mais para você. Se é ter um carro da última geração, com mais conforto e segurança, ou fazer uma grande economia comprando carros mais antigos. A decisão no final é sua. Seguindo essa linha de raciocínio, busque fazer esse tipo de economia inteligente. Uma economia que de fato vai te ajudar a acumular patrimônio de maneira mais rápida e eficaz. Como dica extra, pegando o exemplo dado no livro do Pai Rico, Pai Pobre, se for fazer compras numerosas, busque fazer essas compras com mais pessoas, porque a tendência é que quanto mais você comprar de algum produto, mais o preço unitário dele tende a cair. No livro é dado o exemplo da compra de computadores, no qual Robert estava precisando comprar computadores para sua empresa. Então ele pensou grande e entendeu que se ele se juntasse a outros amigos que também estavam precisando comprar computadores, no final todos sairiam pagando mais barato do que se tivessem feito as suas compras individualmente, devido à alta quantidade de computadores que eles iriam comprar. Pense grande e faça economias inteligentes. E agora, para você que ficou até aqui, o quinto pilar bônus: matar as dívidas com maiores juros ao mês. Essa dica aqui é matadora para quem se vê perdido em dívidas. Para fazer com que essa dica funcione, é muito simples. Você deve anotar todas as suas dívidas em algum lugar de sua preferência, seja uma folha de papel ou no seu bloco de notas do celular. Feito isso, você vai classificar as suas dívidas, vendo quais dívidas têm os maiores juros ao mês e quais dívidas têm os menores juros ao mês. Então você vai fazer uma nova lista e de cima para baixo você vai colocar na ordem das suas maiores dívidas
dívidas para as suas menores dívidas, dando prioridade no pagamento das dívidas com maiores juros ao mês. É bem lógico o sistema aqui. Devemos pagar as dívidas com maiores juros ao mês, pois essas são as dívidas que vão se multiplicar mais rápido se não dermos conta de pagar elas primeiro. Então, basta você priorizar o pagamento das maiores dívidas e quando abater a sua maior dívida, você passa para a próxima maior dívida e vai abatendo dessa forma as suas dívidas, até zerar totalmente as suas dívidas. Uma observação importante é que se você se encontra com muitas dívidas, não te recomendo investir parte do seu dinheiro por agora, pois nenhum investimento vai compensar ou ao menos acompanhar as altas taxas de juros das suas dívidas. A parte do seu dinheiro que você tiraria para investir, nesse caso, você pegaria essa parte do dinheiro para pagar as suas dívidas. E assim que terminar de pagar todas as suas dívidas, aí sim você começaria a separar parte do seu dinheiro para investir. E agora, quanto à regra dos 90 dias, no livro Os Segredos da Mente Milionária, o autor nos conta a regra dos 90 dias, que é um acompanhamento do fluxo do seu dinheiro. Você acompanha de 90 em 90 dias as suas contas de receitas menos despesas e observa a sua evolução. Pode parecer uma regra bem boba, mas é um excelente meio para te manter motivado a aumentar as suas receitas, poupar mais e reduzir as suas despesas, o quanto for possível, é claro. O ideal é que tudo isso seja feito de maneira lenta e gradual, sem querer fazer exageros, saindo de uma vida de nenhuma poupança, por exemplo, para um investidor profissional com perfil arrochado do dia para a noite. Isso simplesmente não é uma boa ideia. E use dessa regra dos 90 dias para observar a evolução dos seus resultados e assim ficar mais motivado a seguir acumulando patrimônio. Aqui ao lado eu deixo um vídeo complementar a esse, no qual te falo o que realmente diferencia os milionários dos pobres e como você pode tirar proveito disso e começar a pensar como rico. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!